Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Portal Mude e nós damos continuidade à série sobre violência doméstica. E hoje vamos dar uma ênfase muito maior na parte de direito. Por isso, nós estamos com a nossa convidada de hoje, doutora Hanna Gomes, que é advogada e especialista nas causas de violência doméstica. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês, participar e ajudar e falar de um tema tão importante, né? Muito importante. E Sabrina, a nossa parceira de sempre. Olá, pessoal, agradeço muito também a sua presença. Eu sei que vai ser incrível as pessoas saberem dos seus direitos, né? É muito difícil a gente ter acesso, às vezes, ao direito, fazer perguntas, mas a gente quer ser esse canal para várias mulheres. Isso, de fato, é muito difícil, né? Muitas vezes as pessoas não sabem nem mesmo aonde ir quando são vítimas de violência ou quando se percebem vítimas, né? Então vai ser um momento muito importante, muito legal. Doutora, não tem como falar de violência não falando da Lei Maria da Penha. Então, primeiro eu queria saber, a Lei Maria da Penha, ela é efetiva? Ela é válida mesmo? E segundo, se ela funciona para casal homoafetivo também ou só mulher e homem? Isso, é muito importante a gente entender que a Lei Maria da Penha ela veio para trazer um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher para todos os crimes que nós temos dentro do nosso Código Penal, da lei de tráfico, da lei de crimes de trânsito. Todos os crimes da nossa legislação penal podem ser contextualizados em violência doméstica. Por exemplo, a Lei Maria da Penha ela não traz nenhum crime. O único crime que a Lei Maria da Penha traz, a partir de 2018, foi o crime de descumprimento de medida protetiva. Ou seja, a partir de 2018, quando o rapaz, o agressor ou a pessoa que é tida ali como autor daquele fato criminoso, ele é imposto uma medida protetiva e ele descumpre, aí sim nós temos o único crime da Lei Maria da Penha. Ela contextualiza para a violência doméstica e familiar contra a mulher todos os crimes da nossa legislação. Desde 2006, né, nós estamos em 2021, completando 15 anos de Lei Maria da Penha, e ela vem para trazer esse contexto e desde 2006 ela vem aí incorporando essa temática dentro dos vários crimes que nós temos. E aí com ela nós temos então a definição de 5 tipos de violência. Violência moral, violência patrimonial, violência sexual, violência psicológica e, por fim, a violência física, que é o que a gente mais vê, o que a gente mais tem conhecimento, mas nem por isso é a mais recorrente. Ouso dizer que a violência moral e a violência psicológica é a que mais existe no nosso dia a dia, é o que a gente mais tem acesso, mas infelizmente por uma cultura machista e uma dificuldade de levar as autoridades, é o que nós mais temos dificuldade em verificar, punir, processar e punir os agressores. Ô doutora, você pode falar na prática? Você falou 5 tipos, porque às vezes a gente acha que é só a física mesmo. Então você pode dar um exemplo de cada uma? Por exemplo, a violência moral. Quando esse sujeito, esse agressor, ofende a integridade da personalidade, da honra daquela pessoa. Xinga, humilha, ofende para os familiares, para os amigos, deprecia aquela personalidade em razão do sexo feminino, em razão dela ser mulher. A violência sexual, quando ela é forçada a ter relações sexuais, ou seja, crimes de estupro, crimes de violação sexual cometidos em contexto de violência doméstica, quando o rapaz ou o marido ou o namorado impede que ela use um contraceptivo ou até mesmo que ela force, por exemplo, um aborto, nós temos aí a violência sexual. Na violência patrimonial, quando o sujeito ele arrecada todos os valores daquela mulher, eu já tive casos de clientes que entregavam todo o salário na mão do marido. Ou seja, ela trabalhava e ela sequer tinha uma independência financeira porque ele controlava toda a renda da casa. Também quando ele acaba com o patrimônio dessa mulher, ou seja, destrói o celular, destrói o carro, toma as chaves, apreende os documentos, nós temos a violência patrimonial.
Já na violência psicológica, a gente percebe aí uma violência mais interna, que só aquela vítima vai poder dizer às autoridades o grau de violência na qual ela está inserida. E aí ela vai ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar do tribunal ou até mesmo da polícia técnica para averiguar, por meio de um laudo, de um relatório da psicologia, né, da psiquiatria, da equipe multidisciplinar, que vai dizer se essa moça, se essa vítima está inserida em um contexto de violência psicológica. E por fim, infelizmente, a violência física, aquela que atinge, a gente chama no direito vis corporalis, o corpo da pessoa, né? Que é um toque, um empurrão, um murro, né? E infelizmente culminando aí no mais grave de todos, o feminicídio. Engraçado que temos 5 tipos, né? E a gente fica muito na violência física, né? Como eu acho que falta muita informação para as mulheres, né? E é esse o objetivo na nossa conversa aqui, né? De trazer aí a realidade, na prática mesmo, para as mulheres se alertarem que às vezes está sofrendo não só vários tipos ou todos eles. Todos eles ao mesmo tempo. Normalmente a violência física, ela nunca vem sem um aviso. Sozinha, ela né? nunca vem sem um aviso. Por trás tem uma depreciação, que é a violência moral. Por trás tem podar aquela mulher que a gente pode estar encarando a violência patrimonial. Então a violência física, em regra, pode ser um evento isolado, uma coisa única, mas em regra ela nunca vem sozinha. Agora uma pergunta. Geralmente as mulheres que vão lá, oferecem a denúncia, geralmente ela não tem a física, por exemplo, tem todas as outras e não tem a física, já chegou, é muito pouco ainda? Ainda é pouco, ou seja, a pessoa que vai denunciar qualquer outro tipo de violência que não a violência física, que as autoridades policiais encaram que seja mais terrível, né, a mais violenta, a mais agressiva, normalmente, infelizmente ainda, por uma falta de capacitação, por uma falta de empatia, pelo machismo estrutural, pelo machismo institucional, a gente percebe que aquela vítima muitas vezes sequer consegue registrar o seu boletim de ocorrência. Isso que eu ia falar. Tem muita gente que chega para denunciar e os policiais, enfim, as pessoas não são esclarecidas. Sabrina, não pouco as clientes me procuram depois de já terem ido à delegacia. Em especial, por exemplo, que eu acho mais grave, ir à delegacia da mulher e voltar sem conseguir registrar. Isso é gravíssimo, nós devemos comunicar ainda às corregedorias dessas polícias, ir ao Ministério Público e, em primeiro lugar, procurar um profissional especialista ou até mesmo a Defensoria Pública e se informar e exigir o registro do seu boletim de ocorrência. É o primeiro passo. Uma informação muito importante, porque a gente não... Olha, eu já vi muitas reportagens falando disso. Olha, eu fui à delegacia para registrar, os policiais... Enfim, volta para casa, isso aí você resolve. Mas isso não é crime. Às vezes, infelizmente, o policial é um agressor dentro da própria casa. Às vezes o policial não se reconhece, não tem empatia para perceber que aquela mulher realmente é vítima. E se uma mulher toma coragem e vai à delegacia, é porque ela já está no extremo dela, ali precisa ser um local de acolhimento. E, infelizmente, isso ainda está acontecendo. Apesar da lei ter 15 anos, a lei já explica que dentro dos departamentos das autoridades, seja no judiciário, no Ministério Público, nos hospitais e nas delegacias, deve haver um atendimento multidisciplinar, uma sala diferenciada para a escuta daquela mulher. Mas, infelizmente, a gente ainda está caminhando nesse processo. Então, em regra, ir com um profissional especializado para acompanhar essa pessoa é de extrema importância para ter os seus direitos garantidos. E qual é o próximo passo? Então, uma pessoa que hoje sofre violência doméstica e quer denunciar, ela vai aonde? Ela faz o quê? Primeiro passo, hoje a gente tem a delegacia virtual, em que você pode registrar aquela violência, seja violência patrimonial, emocional, moral, patrimonial, psicológica e a violência sexual. Ela pode registrar na delegacia virtual. Entra no site da delegacia virtual e consegue fazer o seu registro.
Alguns dias depois de processado esse registro, você vai ser chamada para apresentar sua versão dos fatos, assim bem como o agressor vai ser chamado à delegacia competente. Se não for pela delegacia virtual, você pode ir à delegacia mais perto da sua casa, não necessariamente na delegacia especializada no direito das mulheres, na DEAN, aqui no Distrito Federal. Qualquer delegacia. Ainda, nos ministérios públicos das cidades, você tem o departamento de atendimento. Você pode ir ao Ministério Público e oferecer aquela denúncia, né? A gente chama popularmente de denúncia, mas seria notícia-crime. Oferecer aquele fato criminoso para as autoridades para que elas tomem conhecimento. Ou ainda por meio de um advogado, o advogado vai redigir uma peça, né? um papel explicando as suas queixas, né, o que vem acontecendo, e entregar às autoridades para que tome as medidas cabíveis. Nesses primeiros momentos, em 24 horas, já serão possibilitadas as medidas protetivas a depender de cada caso. Então, cada caso vai exigir um tipo de medida protetiva diferente. Como, por exemplo, afastamento do lar, tirar aquele agressor do lar, mesmo que ele seja o provedor, que ele pague o aluguel, que é ele que pague as contas da casa, ele vai ser retirado do seu lar. Ou ainda a mulher, caso ela queira, acompanhada dos seus filhos, ela será deslocada para a casa-abrigo que nós temos aqui no Distrito Federal, que é um local mais protegido, o endereço não é conhecido de todos, são as autoridades que levam justamente para proteger a integridade dessas moças. E a partir de então, será encaminhada para o judiciário para ver um processo e esse sujeito ser processado, averiguado aquelas condutas, as provas e, enfim, devidamente punido. A mulher que não tem condição de pagar um advogado, ela pode procurar a Defensoria Pública? Existem vários núcleos de atendimento, eu mesma presto muitos desses serviços de forma voluntária. Existe a FAGE, que é a da OAB, o Fundo de Assistência Judiciária para as Mulheres. Existe a Defensoria Pública em cada cidade, bem como assim a Delegacia de Polícia pode encaminhar essa mulher para a Defensoria Pública da cidade. Doutora, e muitas mulheres, elas, como a Sabrina falou, chegam na porta e voltam por medo do marido ficar impune. Porque às vezes você não consegue fazer essa medida e ele volta e maltrata mais ainda pelo fato dela ter ido. Como sim. é que fica essa questão mesmo da causa da mulher, juridicamente, essa proteção da mulher? E até mesmo o arrependimento, né? Porque, não, eu tava de cabeça, passou, já tá naquela fase boa e aí, não, eu vou retirar. Essa fase é o que nós chamamos de forma técnica o ciclo da violência doméstica, né? Existe aquele ápice da violência, seja ela qual for, o arrependimento do agressor, as voltas às tratativas, as conversas, o perdão, nunca mais vou fazer, nunca mais vai acontecer, em busca de uma família, ou às vezes da dependência emocional ou financeira, a vítima volta para o agressor, a rotina volta ao normal, mas infelizmente aquela personalidade agressiva, tóxica, masculina, negativa, ela volta a aparecer e a gente tem outro tipo de violência acontecendo. Doutora, só cortando um pouquinho, você acha que essa questão de ele tava bêbado, é porque ele tá nervoso com o trabalho, porque tá faltando dinheiro, e essas justificativas que parecem aparentemente normal, não, ele gritou comigo só hoje. Muitas mulheres buscam se apoiar em justificativas como uma dificuldade natural do ser humano de acreditar que aquele ser que ela ama é violento, é agressivo. Então a gente precisa primeiramente se perceber vítima de violência doméstica para então tomar as medidas. Nós nunca vimos uma garrafa de bebida bater em alguém, não é verdade? Quem bate é o homem. Então não é a bebida que bate, não é a droga que bate, não é o problema social que ele esteja enfrentando. É a masculinidade mal resolvida, a masculinidade tóxica, o machismo estrutural que faz com que o homem tenha a capacidade de pensar que pode agredir uma mulher. Então é ele que precisa de um tratamento. Ele é capaz de ser regenerado? De aprender, de mudar essa personalidade? Completamente. Nós também precisamos cuidar desses homens. Mas a mulher precisa se identificar vítima e se socorrer do judiciário para tomar as medidas cabíveis. Nós temos grandes problemas com as medidas protetivas no sentido de muitas mulheres sentirem que elas não são eficazes, né, que elas não protegem de fato. Me deram um papel aqui, mas se ele aparecer ali no dia seguinte, ninguém vai estar aqui por mim. De fato, a gente ainda tem muitos problemas. A Lei Maria da Penha é extremamente importante, é a 6ª melhor lei do mundo, perdendo aqui na América Latina para a lei do Chile.
Mas jamais vitimizando, colocando a culpa na vítima, jamais. Porém, é preciso que essa mulher seja firme no pedido de medidas protetivas e que continue com essas medidas protetivas. E você, continue com a gente. Nós temos mais para falar para você. Muito obrigada pela sua companhia.